No vídeo anterior estávamos falando do Solon, que foi um arconte reformador no século VI, em Atenas. Aí faltou nós examinarmos ainda dois elementos das reformas de Solon. Primeiro, em relação à eclésia, que a eclésia ela vai se tornar bastante importante, aquela assembleia que já havíamos identificado antes. Então, a participação da eclésia aqui, ela vai ficar bem mais ampla, todos os homens livres atenienses, desde que filhos de pais e mães atenienses e maiores de 30 anos. Então, aqui observa que os metecos, os estrangeiros, eles continuam excluídos de qualquer participação política. E dentro da eclésia vai ser formado um tribunal, a Elieia, que recebia então as reclamações. Então aqui a gente já vai ter, a gente vai ver isso no período seguinte, que o aerópago, lá que foi formado lá no Arcontado, ele vai continuar existindo, e a Eleia serão dois tribunais que no período seguinte vão aparecer. Então aqui a gente identifica a origem deles. Essas leis de Solon, elas tiveram ampla divulgação, foram gravadas em peças de madeira, em pilares de pedra, e esse é um elemento que ajudou aí na conservação e no nosso estudo sobre as leis de Solon. No entanto, as reformas de Solon, elas não resolveram os grandes problemas sociais. E aí nós teremos um período, o período seguinte, será o período do que uma mudança política em que o arcontado, né, os legisladores serão derrubados, e aí se formará um novo tipo de governo que nós vamos chamar de tirania. Então, qual é a característica central de tirania? Tiranos são governos de uma pessoa só. Se nós formos pegar aqui um termo mais atual, nós chamaríamos de ditadores. E aí nós vamos ter, então, no final aqui na verdade, quase todo o século VI, nós teremos aqui alguns ditadores. O primeiro vai ser o Pisístrato, depois os seus filhos, que são Hípias e Hiparco, e por último, o Iságoras. O Iságoras aqui, na verdade, o Iságoras, para se manter no poder, para conseguir assumir, já que ele derruba, né, o Hípias, porque o Hiparco ele foi morto por aristocratas, já que havia um grande descontentamento, porque se nós estamos falando aqui de tiranos, alguns deles descontentaram não só o povo, como os próprios eupátritas, né? O Iságoras, quando ele assume em 510 a.C., ele inclusive vai chamar Esparta para conseguir se estabelecer no poder. E a partir daí nós vamos ter um enfrentamento, né, quase que uma guerra civil. Por um lado, vai surgir um aristocrata chamado de Clístenes, que vai liderar a oposição a Iságoras, né, vai liderar, digamos assim, a população contra Iságoras, que tinha o apoio de Esparta. E a partir então, depois desse momento, né, desses 3 ou 4, se nós pegarmos Hípias e Hiparco, né, tiranos do século VI, ao final do século VI, a queda da tirania vai marcar o fim do período homérico. E aí, então, nós teremos o início, finalmente, o início do período clássico, né, com a rebelião, então,
liderada por Clístenes, derrubando Iságoras e instituindo uma nova mudança política. Então, o período clássico, seus principais elementos aí para a gente guardar, ele inicia, portanto, com Clístenes, vai se destacar aqui também o governo de Péricles. É neste período que nós teremos as guerras médicas, que são as guerras contra os persas, o apogeu de Atenas e, por fim, a guerra do Peloponeso, que será uma guerra travada entre Atenas e Esparta. Então, o motivo aqui no nosso próximo vídeo, nós vamos examinar o período clássico.